Bom, pessoal, para essa semana a gente vai dar continuidade ao estudo do equilíbrio químico, só que com outros tópicos. Então, a gente vai falar do cálculo da quantidade no equilíbrio, o cálculo das quantidades desenvolvidas no equilíbrio químico atingido, o Ka, que é a constante de acidez, o Kb, que é a constante de basicidade, o Ki, que é a constante de ionização, segundo a lei de distribuição de Oswald, e a gente vai falar também qual que é o efeito do íon comum para deslocar o equilíbrio, certo? Que vem do princípio de Le Chatelier, que é da aula passada, mas como que a gente consegue deslocar adicionando o íon comum. Então a gente vai estudar um de cada vez. Primeiro, eu já vou começar mostrando para vocês um exercício que é sobre o cálculo das quantidades no equilíbrio, certo? Toda vez que cai um exercício com esse jeitão aqui, que ele vai te dar uma quantidade inicial e uma quantidade já no equilíbrio, eu vou ler com vocês para você entender, você vai ter que construir uma tabela. E é sempre essa tabela que vai te salvar para resolver certinho o exercício. Então vamos ler primeiro. Ó. Ele fala, em um recipiente fechado, porque o equilíbrio químico a gente considera sempre um sistema fechado, então é um recipiente fechado, a uma dada temperatura temos. A uma dada temperatura, ele não está preocupado com isso, certo? Mas ele mantém a temperatura constante, porque ele não está falando nada disso. Ele temos a substância AB2, símbolo de concentração, igual a 4 mol por litro, certo? Ele deu a equação química da reação já balanceada. O AB2 está se quebrando em A mais 2 de B. A gente poderia chamar aqui, analisando o sentido direto, como uma reação de decomposição, e o sentido inverso como uma reação de síntese, né? Porque reação de decomposição é quando um composto se quebra em dois ou mais. E a reação de síntese é quando dois ou mais formam apenas um, que seria o sentido inverso. Equação balanceada, 1 de A, 1 de A, 2 de B, 2 de B. No equilíbrio temos concentração de B igual a 2 mol por litro. Então, o único dado que ele me garantiu que é no equilíbrio, com o equilíbrio já atingido, é a concentração de B. Porque essa substância AB2 de 4 mol por litro, ele não falou que estava no equilíbrio, certo? Então, a gente considera que isso daqui era inicial, já que o AB2 no início é reagente, tá? E ele é que vai se quebrar, formar A e 2 de B, para dar origem a todo o processo. Então, determine o valor de Kc, ou seja, a constante de equilíbrio em relação à concentração, já que estamos falando em mol por litro. Como que faz isso? Você vai ter que construir uma tabela, e aí você vai colocar todos os envolvidos. Primeiro envolvido, AB2. Segundo envolvido, A. Terceiro envolvido, B. Certo? Os envolvidos, a concentração de todos eles. Aí a gente vai ter que analisar essa interpretação que eu falei para vocês. O único que ele garantiu que tinha no equilíbrio era esse. Ó. No equilíbrio temos concentração de B2 mol por litro. Quer dizer que esse ainda não era no equilíbrio. Como se trata de AB2, era a quantidade inicial. Como constrói o quadro? Então, coloca a concentração de todos os envolvidos. Você vai ter uma linha do início, que é o instante que vai iniciar a reação química. Você vai ter um delta, que é a variação das concentrações conforme a reação vai se processando. E você vai ter uma linha final. Essa linha final é quando o equilíbrio já foi atingido e todas as concentrações permanecem constantes. Certo? Beleza. Esse é o quadro que a gente tem que construir para poder calcular o Kc, que é o que ele perguntou. Então é sempre assim, os envolvidos, início, delta e final. Beleza, então vamos lá. Vamos preencher todo esse quadrinho aqui, ó, corretamente. E para preencher corretamente, a gente vai precisar respeitar a estequiometria da reação. Por isso que é importante ter a equação química balanceada. Então, os coeficientes estequiométricos vão ter que ser respeitados nesse caso. Beleza? Vamos interpretar. Bom, AB2, 4 mol por litro. No instante inicial, antes da reação se processar. Então, AB2, inicialmente, 4 mol por litro. O que eu tinha de A e tinha de B no instante antes da reação começar? Nada, porque foi o AB2 que quebrou e gerou A e B. Então eu tinha 4 mol por litro desse cara antes dele se romper, antes dele se decompor e formar A e B. Então inicialmente não tinha nada de A e nada de B, só tinha os 4 mol por litro. Aí a reação vai se processando, o AB2 vai se decompondo, vai formando A e B. Certo? O 2 aqui é do balanceamento, né? Beleza. No equilíbrio, que é a linha final, essa linha final aqui, ó, é do equilíbrio. Vou anotar aqui para você, ó.
essa linha final é quando o equilíbrio é atingido. Então, no equilíbrio, temos a concentração de B igual a 2 mol por litro. Vamos preencher o quadro. Então, na linha final, que é a linha do equilíbrio, a concentração de B era de 2 mol por litro. Basicamente, o exercício acaba aqui. Tá? A interpretação de texto é mais difícil do que a conta em si. Agora, tendo o início e tendo um deles, um dos caras no final, eu consigo descobrir todas as outras lacunas da tabela. Como assim? Vamos lá. Delta é a linha de variação. Perceba o seguinte, vamos olhar só para a coluna do B. Eu não tinha nada e no final tenho 2. Quanto que variou? Que delta é variação. Não tinha nada, agora tenho 2, variou em 2. Concorda? Não tinha nada de B. E agora tenho 2 mol por litro, variou em 2. Fechou. Agora, ainda na linha do delta, eu tenho que descobrir a variação do A. Como que eu faço isso? Eu conheço a variação do B, que é essa linha do delta aqui, mas não conheço a do A e não conheço a do AB2. Aí é que entra a estequiometria. O B eu conheço, 2 mol por litro. Tá aqui. Só que olha a estequiometria entre ele e o A. Vou colocar aqui, ó. O 1 está oculto aqui. E o 1 está oculto aqui. E aqui a gente tem o 2. Certo? Eu conheço o B, vale 2 mol por litro. Segundo a estequiometria entre A e B, tudo que acontece com o B, o A acontece a metade. Por quê? Porque aqui o coeficiente estequiométrico é 2 e aqui o coeficiente estequiométrico é 1. Tudo que acontece com o B, o A acontece a metade. Então, tudo que acontece com o B, que nesse caso é 2 mol por litro, o A acontece a metade. E a metade de 2 é 1. Certo? Beleza. Agora você tem 2 conhecidos, você pode escolher com quem você trabalha. Eu vou continuar trabalhando com o B, só que eu quero descobrir essa lacuna, o delta do AB2. Então eu vou continuar trabalhando com o B e comparar ele com o AB2 agora. Qual é o coeficiente estequiométrico do B? O coeficiente estequiométrico do B é 2. Qual é o coeficiente estequiométrico do AB2? É 1. Certo? Então tudo que acontece com o B, o AB2 acontece a metade. Por quê? Porque 1 é a metade de 2. Então, tudo que acontece com o B, que é 2 mol por litro, o AB2 acontece a metade. Porém, com um detalhe. Inicialmente, o AB2 se quebrou, fez a decomposição e gerou A e B. Se inicialmente ele fez a decomposição, se ele se quebrou, quer dizer que inicialmente ele foi consumido para dar origem aos produtos A e B. Se ele foi consumido, então, eu tenho uma variação negativa. Eu vou perder 1 mol por litro para formar A e B. Por isso que A e B é positivo, eles estão sendo formados. E por isso que a B2 é negativo, porque ele está sendo consumido inicialmente nesse sentido, que é o sentido direto. Beleza? Por isso será um negativo ali. A linha do equilíbrio é o balanço geral. Então, não tinha nada, variou em 2. Tenho 2. Não tinha nada, variou em 1. Tem um 1 no final também. Certo? Não tinha nada, variou em 1, tem 1. Tinha 4, que é esse dado aqui, ó. Tinha 4. Perdi o 1, fiquei com 3. Certo? Não tinha 4 inicialmente, olha o início aqui. Perdi 1 mol por litro, porque inicialmente ele é reagente. Perdi 1 mol por litro, fiquei ao final com 3 mol por litro. E essa linha final é a linha que a gente sempre tem que encontrar nesse tipo de exercício, né? Por isso que é o cálculo das quantidades no equilíbrio, porque a linha final é a linha do equilíbrio. E a gente precisa conseguir construir esse quadro para conhecer as quantidades dos envolvidos no equilíbrio para calcular a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é calculada quando o equilíbrio é atingido, em relação à concentração, porque todos eles são mol por litro. Agora eu tenho os valores para substituir na expressão da constante. Qual a expressão que a gente tem que construir também? O Kc, que é a pergunta, é o quê? Produto dividido pelo reagente elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então vai ser a concentração de A elevado à primeira. Esse 1 é opcional, você pode não colocar quando é elevado à primeira, né? Então é produto elevado à primeira. Esse cara também é produto, ó, B, elevado ao quadrado. Por quê? Porque o coeficiente é 2, dividido pelos reagentes. Lembrando, nesse exercício ele não fala nada do estado físico dos envolvidos aqui na equação, então você considera todo mundo. Se tivesse sólido, não entrava na constante de equilíbrio. Dividido pelo reagente.
Então, é a concentração do AB2 elevado a quanto? O coeficiente é 1 elevado à primeira. O que a gente vai fazer agora? Substituir concentração de A, concentração de B, concentração de AB2 pelos valores de equilíbrio que a gente encontrou. Então, vai ser assim. O Kc, que é a nossa pergunta, ele é igual à concentração de A no equilíbrio. A concentração de A no equilíbrio é 1. Então, fica 1 aqui. Vezes a concentração de B no equilíbrio. A concentração de B no equilíbrio é 2. B na linha de equilíbrio é 2. Só que é 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado. Dividido pela concentração do AB2 no equilíbrio, que é 3. Só que é elevado à primeira. Dividido por 3. Certo? Por isso que eu falei, quando você encontrou os caras do quadro ali, você já fazia relação estequiométrica, a questão praticamente acabou, né? Você ia só substituir aqui. Então, a constante em relação à concentração é igual. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4. Dividido por 3. Então, isso daqui vai dar aproximadamente 1,33. Esse é o valor da constante de equilíbrio. Então, são exercícios que você tem que tomar cuidado, porque a maioria dos alunos acaba dando uma bugada, né? Dando uma esquecida, que quando você tem somente um dos integrantes garantido que é um valor no equilíbrio, e o outro que não garantiu nada que estava no equilíbrio, esse é no início. E esse valor aqui, 2 mol por litro, é no final. Então, conhecendo alguém do início e alguém do final, o resto é necessário a equação química balanceada para você poder fazer a relação estequiométrica e descobrir todo mundo. Sempre a linha final é a linha do equilíbrio atingido. E é sempre a linha final que vai te servir para calcular a constante. As outras linhas são apenas parâmetros para você encontrar a linha final. Você não vai calcular a constante com o delta e você não vai calcular a constante com o início, só com a linha final. Beleza? Fechou. Lá na sua teoria da apostila, não tem específico esse nome, mas tem exercícios sobre isso. Inclusive exercício de aula. Então, por isso que eu quis passar esse exemplo aqui. Então, vou pausar o vídeo e a gente vai falar de constante de acidez e constante de basicidade. Só um segundo. Bom, pessoal, continuando aqui então, vamos falar agora sobre as constantes de ionização. Então, constante de ionização para a formação de íons. E a gente tem basicamente dois tipos. O Ka, que é a constante de acidez, por isso A de ácido, e o Kb, que é a constante de basicidade, ou seja, o B aqui significa que está sendo trabalhado com uma base. Como que a gente calcula isso? Imagina o seguinte, eu tenho uma equação química, que é o ácido fluorídrico. Como é que eu sei que ele é ácido? Olha o que ele liberou em solução. H+. Segundo Arrhenius, são ácidos substâncias que liberam H+, em solução aquosa, AQ, tudo de aquoso, mais o F-, certo? E nesse caso eu tenho hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e a gente vai ter o íon amônio e o íon hidroxila. Como é que eu sei que é base? Porque segundo Arrhenius, quem libera OH- em solução aquosa é uma base, certo? Como é que eu sei que a base é fraca? É porque a hidroxila não está ligado com elementos da família 1A e nem com elementos da família 2A. Então ela é dita fraca, não existe base moderada. Esse ácido é um ácido moderado, porque dentro dos hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio, a gente tem como fortes HCl, HBr e HI. São fortes. O HF é moderado e os demais são fracos. Certo? Então está aqui. Como é que eu escrevo a constante para esse ácido? Como liberou H+, sei que é ácido, vamos escrever como Ka. Beleza? E é a mesma ideia da constante de equilíbrio. Olha a seta de equilíbrio aqui. Produto sobre reagente elevado ao coeficiente estequiométrico. Então, nesse caso, vai ser a concentração de H+, elevado à primeira, já o coeficiente é 1, vezes a concentração de F-, também elevado à primeira, já o coeficiente é 1, dividido pela concentração do HF, que também é elevado à primeira, já que o coeficiente é 1. Qual é a ideia que você tem que ter da interpretação do Ka? Quanto maior o valor do Ka, maior a concentração de H+, dentro da solução, porque é uma relação diretamente proporcional. Então, quanto maior o valor de Ka que ele forneceu, maior a acidez, mais forte é o ácido. Beleza? Mesma coisa ao contrário, né? Quanto menor o Ka, menor a concentração de H+, menos ácido ele seria. No caso da base, eu tenho NH4OH, então se é base, a gente já viu que liberou H-, a gente vai calcular o Kb, certo?
Então, o Kb aqui, ó, ele vai ser assim, ó. Concentração do íon amônio, NH4+, elevado à primeira, porque o coeficiente estequiométrico é 1. Concentração de OH-, também elevado à primeira, porque o coeficiente também é 1, dividido por NH4OH, NH4OH, e o coeficiente também é 1. Então, aqui, ó, NH4OH elevado à primeira. Lembrando que elevado à primeira você coloca se você quiser, né? Qual a interpretação? É a mesma. Quanto maior o valor do Kb, maior a concentração de hidroxilas de OH-, portanto, mais básico ele é, mais forte é a base. Quanto menor a concentração de OH-, menor também será o valor de Kb. Beleza? Essa é a interpretação de Ka e Kb, que você pode ter não só para esses dois caras, são apenas exemplos, mas para outros ácidos e para outras bases também. Certo? Antes de entrar em lei de distribuição de Oswald, que eu vou deixar para o vídeo 2, a gente tem que entender o que é grau de ionização, que o símbolo é o alfa. Então, alfa significa o quão ionizado está aquele composto. Se for um composto iônico, a gente troca a palavra ionização por dissociação, mas também vai ter íons em solução. Então, o alfa é calculado assim, ó. O número de moléculas ionizadas, se for um composto iônico dissolvidas, dividido pelo número total de moléculas dissolvidas, certo? É porque a gente coloca dissociação para iônico, né? Então, de todo o composto que a gente colocou, quanto realmente se dissolveu em água e desses que se dissolveram, quantos geraram íons? Essa é a pergunta. Então, dá uma olhada no exemplo para ficar mais clara a aplicação dessa fórmula. Ó, de cada 1000 moléculas de ácido acético, que esse é o vinagre, né? O nome oficial ácido etanóico ou ácido carboxílico, H3CCOOH. De cada 1000 moléculas desse composto que estão dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Ou seja, apenas 13 de 1000 é que vão gerar os íons. Quais são os íons? É assim, ó, o H3CCOOH. Essa é a estrutura do ácido carboxílico ácido acético. Quando esse cara está em água, então um equilíbrio aqui, tendo água no meio reacional, o que vai acontecer? Os íons gerados são esse hidrogênio ligado ao oxigênio, devido à grande diferença de eletronegatividade, ele é que sai como H+. Por isso que ele é ácido, ácido acético. E o que sobra fica com a carga negativa. Vai ficar H3C, C dupla O, O, e eu vou tirar esse hidrogênio como H+. Então o par de elétron fica com o oxigênio, ele fica negativo, mais o H+ em solução. Tem um ácido aí, beleza? De todas as 1000 moléculas que ele colocou aqui no enunciado, apenas 13 formam íons. Então, qual é o valor do alfa? O alfa vai ser igual ao número de moléculas que ionizaram, 13 sofrem ionização, então 13, dividido pelo número total de moléculas dissolvidas. 1000 moléculas de ácido acético dissolvidas, então dividido por 1000. Tá? Qual é o valor desse alfa? 0,013. Esse é o valor do alfa. Agora, se ele pedir o alfa em porcentagem, aí se ele pedir o alfa em porcentagem, não sai direto com essa conta. Não é direto, você até vai interpretar o resultado. Mas eu não posso falar que tem 0,013%. Não, aqui não está escrito alfa em porcentagem. Para achar a porcentagem, a gente vai pegar esse cara e multiplicar por 100. Certo? Na hora que eu multiplicar por 100, eu vou dar duas vezes a casa. Uma, duas. E o alfa em porcentagem é 1,3%. Tá? Então, apenas o alfa puro, conforme a fórmula deixa eu calcular, eu tenho 0,013, que interpretado como porcentagem é 1,3%. Quer dizer que é muito baixo, porque os valores de alfa abaixo de 5% significa que o composto é fraco. E esse é um ácido fraco. O vinagre é um ácido fraco, com alfa de 1,3%. Beleza? Então, isso é grau de ionização. Isso é o alfa que a gente também vai usar na lei de diluição de Oswald no vídeo 2. Beleza? Fechou? E assista ao vídeo 2.